Boa noite, professora Mônica. Boa noite, colegas. Eu sou Lenice Rafagnin, faço parte do grupo 3, junto com a Elaine, a Marilza e a Sara Thalita. O meu assunto particularmente é sobre leucemia. Bem, vamos então ver a definição. Leucemias são neoplasias malignas das células sanguíneas. E a leucemia, ela afeta a integridade do processo hematopoético ou hematopoético, tanto faz. Qualquer uma das expressões é válida. Em qualquer etapa, e se manifesta quando o resultado é anemia, infecção ou hemorragia. Antes de continuar, esse quadro eu fiz algumas explicações que depois que eu explicar sobre os meus slides, eu vou falar para vocês sobre leucemia, mas de uma outra forma, para ficar bem legal. Então, as leucemias, elas podem ser classificadas de várias formas. Dentre elas, as 4 principais são leucemia mieloide aguda, LMA, leucemia mieloide crônica, LMC, leucemia linfóide ou linfocítica aguda, que é o LLA, e a leucemia linfóide ou linfocítica crônica. De onde surge? Surge sem motivo aparente, pode aparecer em pessoas expostas à irradiação ionizante. Seus fatores genéticos, entre os gêmeos, há uma probabilidade de 1 a cada 5. E também podem acontecer, dentre esses fatores genéticos, vários casos na mesma família. Falando agora especificamente um pouquinho de cada, a leucemia mieloide aguda é uma proliferação clonal e maturação aberrante de um dos precursores hematopoéticos, que pode ser neutropenia, que é a redução do número de neutrófilos no sangue, plaquetopenia ou anemia. O quadro clínico sobre anemia é uma fadiga, palidez, cefaleia, angina, insuficiência cardíaca, hemorragia. São as petequias. Petequias são aquelas manchinhas vermelhas pelo corpo, trombocitopenia, equimose. Equimose são as manchas maiores, que são acúmulos de petequias, elas formam então as equimoses. O sangramento gengival e epistaxe. Epistaxe é o sangramento do nariz. Febre, às vezes sem foco infeccioso, que é a neutropenia. Então, a gente volta lá, que é a diminuição do número de neutrófilos no sangue. Infiltração de órgãos, que pode ser hepato e esplenomegalia. Esplenomegalia é o aumento do número do baço. Hipertrofia de gengivas e dor óssea. O seu tratamento é uma remissão completa, menos de 5% de blastos da medula óssea e níveis normais de leucócitos, neutrófilos e plaquetas. Quimioterapia, combinação de algumas drogas, como a daunorubicina mais citarabina, que é endovenosa, que é uma remissão de 60% a 80%. Uma terapia pós-remissão é a quimioterapia, transplante halogênico ou transplante aloplástico. O que é o transplante halogênico? O transplante halogênico é aquele onde precisa de um doador e muitas vezes não consegue um doador compatível, precisa desse doador para fazer o transplante. E o transplante autoplástico, também chamado de autólogo, é aquele que o doador doa para ele mesmo. É assim que funciona. Antes da quimioterapia, o paciente ele recebe uma medicação onde a medula óssea, as células da medula óssea, elas são ativadas na corrente sanguínea, ele então é retirado esse sangue, vai para um local onde vai conter um congelamento, o paciente passa pela quimioterapia, depois ele recebe essas células. Esse é o transplante autoplástico ou autólogo. Falando um pouco agora sobre leucemia linfóide aguda. É o acúmulo de linfoblastos em vários órgãos e tecidos, responsável por 20% das leucemias entre os adultos. Seu quadro clínico: a anemia com todas as suas manifestações clínicas e consequências, hemorragia, petequia, que nós já falamos, epistaxe, febre por liberação de citoquinas ou 1/3 dos casos por processo infeccioso.
infiltração, linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia, que é 50% dos casos, o seu volume mediastinal aumentado, 14% do sistema nervoso central, 14%, e o sistema nervoso central é menos frequente e nem sempre o comprometimento é manifestado. A sua avaliação diagnóstica é a mielograma e biópsia da medula óssea, para avaliar a imunofenotipagem e colorações especiais. Seu tratamento: as medidas gerais, hidratação, transfusões com critério, antibióticos na vigência de febre, quimioterápico é indução e intensificação, manutenção, medicamentoso é com vincristina, prednisona, asparginase, daunorubicina e doxorubicina, 72 a 92% de êxito. O transplante autólogo ou halogênico, que nós já falamos, e na verdade o halogênico é onde tem mais dificuldade para o doador. A leucemia mieloide crônica, a hiperplasia mieloide, leucocitose, neutrofilia, basofilia e esplenomegalia, influenciada pelo cromossomo filadélfio. O cromossomo filadélfio, essa leucemia mieloide crônica é uma leucemia onde existe alteração no cromossomo, onde, segundo as pesquisas, fica mais fácil de tratar entre os cromossomos 9 e 22. Então, esse paciente recebe um medicamento específico e consegue fazer a mutação desse cromossomo Filadélfia. Por que chama Filadélfia? Porque a pessoa que criou mora na Pensilvânia, nos Estados Unidos, por isso se chama cromossomo Filadélfia. E representa 14% das leucemias, com 1,6 casos a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, porque essa pesquisa foi feita lá, com predominância do sexo masculino, de 1,4 por 1, com relação direta à radiação ionizante. Seu quadro clínico: a fase crônica de 4 a 5 anos, apresentando fadiga, perda de peso, sudorese, febrícula, palidez, esplenomegalia 80%, hemorragias discretas por leucocitose mais organomegalia. Avaliação e diagnóstico: identificação do cromossomo Filadélfia. Essa é a diferenciação dessa leucemia. O seu tratamento: quimioterapia, hidroxiureia e busulfano. Interferon alfa, que é um outro medicamento, agente de eleição mais usado, e transplante de medula óssea. A leucemia linfóide crônica é uma neoplasia formada por 12 grupos de diferentes doenças que se originam em células linfóides maduras. Estão presentes em órgãos linfóides, linfonodos e baço, na medula óssea e no sangue periférico. O seu quadro clínico pode ser assintomático. Já os sintomáticos, eles apresentam linfadenopatia generalizada, perda de peso e cansaço, hematomegalia 50%, esplenomegalia mais discreta, infiltração em várias partes como tonsilas, meninges e pele, e a anemia e pneumonia. Avaliação e diagnóstico: os exames laboratoriais, a linfocitose, anemia e plaquetopenia 20%. Estadiamento 0 de baixo risco, de 1 a 2 risco intermediário, 3 e 4 de alto risco. O seu tratamento: de acordo com o estágio da doença. Baixo risco não inicia tratamento, só observação do curso com intervalos de 3 a 6 meses. Risco intermediário, quando há progressão, iniciar com quimioterapia, e alto risco, quimioterapia. Falando agora sobre intervenções de enfermagem, essa parte é bem legal. A dor aguda relacionada à infiltração leucocitária dos tecidos sistêmicos. O que é interessante, avaliar dor e características, avaliar outros contribuintes como medo, fadiga, raiva, oferecer distração, fazer massagem de conforto, proporcionar ambiente colaborativo e controlar pressão arterial, pulso e a frequência respiratória.
Sobre a nutrição desequilibrada, menos do que as necessidades corporais relacionadas a mudanças proliferativas e gastrointestinais e efeitos tóxicos das drogas. Entre elas, estimular e controlar a aceitação, controlar eliminações, fazer higiene oral, controlar a dor e ajustar a alimentação, preferências e tolerância. Sentimento de pesar antecipado relacionado à antecipação da perda e funcionamento alterado do papel. Incentivar a verbalização do medo e preocupações, incentivar participação familiar barra paciente nas decisões, manter família sempre participante, estar disposto a ouvir o paciente e oferecer atendimento espiritual. Deixei uma frase lá no final dos meus slides que diz assim, que nossas digitais não se apagam nas vidas que tocamos, por a enfermagem ser uma profissão assim tão humanizada. Oi gente, tô de volta agora para explicar a leucemia de uma outra forma.